Quanto mais Orion aparecia, mais era cercado. Em pouco tempo, seguranças foram contratados. Então, de repente, Orion desaparecia por longos períodos de tempo. Meu telefone tocava constantemente com chamadas de pessoas curiosas, fazendo-me as seguintes perguntas. Quem é Orion? Quem é Orion? Por que Orion foi visto em Graceland? Qual o poder e o dinheiro que estão por trás de Orion? Por que existem dois Orions? Essa pergunta me fez parar. O quê? Perguntei. Não sei do que está falando. Vi dois homens mascarados. Inadvertidamente, deixaram-me abordar o ônibus de Orion. Já quase tinha galgado um degrau, quando um segurança me puxou para trás, mas sem conseguir impedir que eu olhasse antes para a minha esquerda. Vi de relance dois Orions, dois homens mascarados, ambos com aproximadamente a mesma altura e o mesmo peso, e usando roupas idênticas. O que estava de pé olhou para mim, e então, rapidamente, se enfiou no que imagino ser o banheiro do ônibus. O outro, sentado na ponta de um banco do ônibus, andou na minha direção e desceu os degraus, como se me empurrasse para trás. Então disse, olá, e começou a assinar autógrafos, relatou um fã. Isso não fazia sentido. Por que dois Orions? O que disse para o que deu autógrafos? Fiquei gelado. Quer dizer, não sei o que estava acontecendo. Eu estava nervoso, amedrontado. Achei que, já que você escrevera o livro, talvez soubesse algo sobre isso. Posso lhe afirmar que não sei nada, disse eu, com toda a sinceridade. Mencionei o fato a Carole Halopik, que respondeu, tenho certeza de que há dois Orions. Até que você me dissesse isso, eu não sabia o que fazer da revelação. Mas Jimmy Ellis, o Orion, me disse que havia dois. Parece que, enquanto ele cantava num lugar, um outro Orion mascarado cantava em outro, a vários estados de distância. Jimmy agia como se não soubesse quem era o outro Orion. Ele riu, como se quisesse pôr a coisa de lado. Achei que era apenas boato. Não posso acreditar nisso, exclamei chocada. Quer dizer que o Orion que conhecemos como Jimmy Ellis estava cantando numa cidade, enquanto ao mesmo tempo um segundo Orion cantava em outra? Acho que sim, Gel. Jimmy disse que era verdade. Quando insinuei duvidar, ele me disse que checasse na Sun Records que era verdade mesmo. A Sun sabe disso? Sabe. Mas não sei se está envolvida. Sacudi a cabeça. Não podia acreditar naquilo. Tudo isso por causa dos meus 54 dias de ficção? Comecei a retraçar a pista. Antes de meu romance captar a atenção da Sun Records, esta lançara um álbum intitulado Duetes Jerry Lee Lewis and Friends. Data do lançamento: 1978. O mundo da música country ficara espantado com tal lançamento, pois o amigo no álbum era inequivocadamente Elvis. Jerry Lee e Elvis começaram na Sun e eram amigos. Ouvi boatos de que a RCA estava muito zangada com a Sun por causa desse álbum, uma vez que era a dona das matrizes de Elvis. Então dá-se o lançamento do romance Orion, com a Sun lançando os álbuns de Orion, mas distribuindo material promocional declarando que Orion era na verdade o amigo do álbum Duets com Jerry Lee.
Tudo isso parece muito claro, exceto por um artigo do colunista James Bacon, exibindo o seguinte título: A polêmica sobre Elvis continua. Cartas não param de chegar a respeito daquele artigo sobre Elvis Presley de algumas semanas atrás. Vocês sabem o que dizia ser Elvis, o cantor misterioso, na faixa Save the Last Dance for Me, no álbum Duets de Jerry Lee Lewis. Até agora tenho a palavra do próprio Elvis e de Red West, um membro da máfia de Memphis do cantor, e ambos disseram que Elvis simplesmente foi aos estúdios da Sun Records em Memphis e cantou para ajudar um velho amigo. Elvis disse que não constava dos créditos do disco por uma razão muito simples. Tinha, na época, contrato com a RCA. Isso aconteceu, provavelmente a certa altura dos anos 60, e Jerry Lee não estava falando a respeito devido à situação contratual. Uma carta vinda de Fresno diz que o disco é uma mistificação de Jerry Lee Lewis, que o cantor está tentando levar o público a crer que é Elvis. É difícil acreditar nisso, pois Jerry Lee Lewis é um dos grandes nomes da música country e não precisa de embustes para conseguir atenção. Outro diz que o caso é uma mistificação para promover um imitador de Elvis, Jimmy Ellis. A carta diz que Ellis dublou por cima da gravação original de Jerry Lee Lewis e fará uma grande revelação em breve. A maioria das cartas vem de fãs de Elvis, todas dizendo que é o próprio rei que está no disco. Um escritor comenta: há dúzias de pessoas que podem cantar como Elvis, mas ninguém pronuncia as palavras como ele. Ouvi o disco centenas de vezes e sei que é Elvis. Há uma corrente, é claro, que se recusa a acreditar que Elvis esteja morto. Acham que sua morte é um embuste. Todas essas pessoas acreditam que seja Elvis quem está no disco e que este foi gravado depois da sua morte. Só não entendo é como alguém pode insistir que o disco seja uma mistificação ou que prove que Elvis esteja vivo. Afinal de contas, o próprio Elvis admitiu a mim que gravar o disco com Jerry Lee Lewis, isso elimina qualquer possibilidade de um imitador. E uma vez que Elvis estava inegavelmente vivo quando me contou sobre a gravação, é óbvio que o disco foi feito antes que sua morte fosse comunicada. E assim, isso não prova coisa alguma. Não há absolutamente razão nenhuma para se acreditar que o que Bacon diz sobre a anuência de Elvis em ter participado do disco de Jerry Lee não seja verdade. Tendo isso em mente, por que teria a Sun Records liberado em 1979 material promocional declarando que Duets, Jerry Lee Lewis and Friends, na faixa Save the Last Dance for Me, era um novo lançamento de Orion? Por que estaria Orion reivindicando o álbum se aquela era a voz de Elvis? Por que o álbum era dado como uma novidade quando, na verdade, fora lançado em 1978, um ano antes? Por que a Sun Records mantivera a identidade do amigo em segredo em 1978 e depois em 1979? Anunciara quem era? Eu conhecia uma das respostas. A Sun Records não sabia sobre o romance Orion quando lançou o álbum Duets, embora o copyright de meu romance seja de 1978. Este ainda não fora lançado. Ainda assim, o nome de Jimmy Ellis fora mencionado num artigo de James Bacon, porque, já que Jimmy Ellis estava com a Sun, esta simplesmente não declarara em 1979 que Orion era Jimmy Ellis.
Ou haveria algo mais envolvido nisso? Uma vez que eu já tinha ouvido falar de 2 Orions, não estaria talvez Jimmy Ellis acobertando alguém que admitidamente era Elvis Presley no álbum Orion? O leitor está confuso. Imagine-se em meu lugar. Obviamente, todo esse enigma tornou-se uma questão muito debatida com meus conselheiros legais. Acredito que haja 2 Orions, admitiu Bill Carlyle numa reunião. Acho que sempre houve. Pessoalmente, não creio que Elvis tenha morrido. Acho que ele planejou toda a coisa e que, com o fito de cantar só de vez em quando, utilizou-se de um sósia. Acho que Jimmy Ellis é esse sósia. Mas vejo Jimmy como um imitador. Ele é talentoso demais, defendi eu. Se ele quisesse ganhar dinheiro como imitador, poderia fazê-lo. Ele é melhor do que qualquer um no ramo, mas não precisa imitar. Ele não está fazendo as canções de Elvis. É sua voz, seu talento. Bill deu-me um sorriso paternal. Escute aqui. Você tem razão. Orion é bom demais para ser imitador. Ele poderia perfeitamente fazer carreira por si mesmo. Mesmo assim, há alguém por trás disso com um monte de dinheiro, o bastante para que Orion se esconda a qualquer hora que quiser. Que diabo! Tanto quanto sabemos, pode haver um vínculo entre eles. Por diversão, pegamos um retrato de Elvis e desenhamos uma máscara sobre ele. Ficamos surpresos de ver quão pouco Elvis parecia-se consigo mesmo. Vejam o que quero dizer, acrescentou Bill. Suponhamos que Elvis quisesse gravar ou mesmo se apresentar. Suponhamos então que haja alguém conhecido de Elvis que tivesse uma voz idêntica ou parecesse com ele. Alguém que não fosse realmente conhecido, alguém até mesmo aparentado com ele. Então ele usa esse cantor para gravar alguns álbuns. Elvis introduz algumas canções e depois os dois cantam juntos. Quando Elvis quer se apresentar, faz com que Jimmy use uma máscara, tendo pedido a seu designer que fizesse tudo em dobro. Um canta, depois o outro. Um aqui e outro lá. Às vezes ao mesmo tempo, com um aparecendo no palco e depois o outro. A máscara é um disfarce perfeito. Se alguém suspeita que seja Elvis e convoca as autoridades, adivinhem quem tira a máscara? Quem tem suas impressões digitais tiradas? Orion? Perguntei. Seu duplo. Elvis pode fazer o que quiser, mas está a salvo. Eu ri. Estávamos fazendo um jogo, mas havia naquilo tudo uma seriedade subjacente que nos levava a perguntar: será possível? Não. Era uma ideia interessante, mas forçada demais. A de que meu romance Orion pudesse ter se tornado subitamente um veículo conveniente para Elvis Presley. Era muito estranho. Eu teria de pôr de lado James Bacon, a Sun Records, boatos, perguntas, opiniões. Teria que acreditar que Orion era exatamente quem era. Tudo mais sendo uma mescla de pensamento positivo, talento promocional, mistificação ou mesmo fraude. E a única coisa que eu tinha feito fora sentar um dia e escrever uma obra de ficção intitulada Orion. A Sun Records foi em frente, a todo vapor, com os álbuns de Orion. Em 1979, tanto Reborn como Sunrise foram lançados. A Sun continuava a usar personagens de meu romance como se fossem pessoas reais. Gostaria de poder anexar os álbuns a este livro. Tenho-os em casa, assim como outras pessoas. Eles existem. Final da parte
6. Elvis Forever.